Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Guilherme Padilha, sou estudante do curso de Economia da URGS e agora nós vamos para os nossos dois últimos módulos, basicamente, o último módulo para falar a respeito de formas de poupança e como a gente pode poupar para começar a investir um pouquinho, dado todo os contextos das aulas anteriores referentes ao planejamento financeiro e também a questões de organização financeira como um todo, né? Aqui é basicamente um fechamento de tudo que já foi abordado nas aulas anteriores e também de a gente concluir aqui o nosso pequeno curso de educação financeira, tá bom? Falando a respeito aqui do módulo 4 mesmo, né, de poupar para investir, né, a poupança, ela é extremamente importante para qualquer cenário de educação financeira, né. É lógico que muitas pessoas, dada a condição, enfim, de salário social que ela se encontra, o poupar é um ato extremamente difícil e desafiador, justamente porque é extremamente caro, muitas vezes viver no Brasil, como já foi abordado nas aulas anteriores, por questões tributárias, o imposto sobre bens e consumo é muito alto, isso acaba impactando fortemente nas pessoas que têm uma renda um pouco menor e, portanto, prejudica de fato o ato de poupar, né? E a única forma da gente conseguir de fato poupar é seguindo o que foi trabalhado nas outras aulas, basicamente, sobretudo no que diz respeito ao planejamento e hábitos de consumo saudáveis, né? Que esses planejamentos e os hábitos sendo saudáveis, eles vão levar a tomadas de decisões mais assertivas, portanto, a escolhas mais conscientes, logo produtos mais baratos, produtos que façam sentido para o que vocês estão procurando no momento mesmo, e, enfim, não gastar basicamente parte da renda que já é apertada com algo supérfluo ou algo que não vá agregar valor no que vocês precisam para o momento, né? E isso acaba gerando uma maior capacidade de poupança, né? E essa capacidade de poupança, ela sempre tem que estar ligada, então, a ter bons hábitos de consumo e replicar esses hábitos de consumo periodicamente, né? Não pode ser algo, enfim, efêmero que a gente consiga fazer apenas numa semana ou num mês, mas sim conseguir ter esse planejamento financeiro mais de longo prazo, ter as contas ali bem equalizadas, ter uma boa distribuição de receita e despesa, discriminadas as despesas fixas e variáveis, e também colocar um pouco de lazer em todas essas coisas, justamente porque isso também faz parte da psicologia financeira e de um incentivo maior para que a gente consiga, de fato, trabalhar essas questões e ter uma capacidade de poupança um pouco melhor, né? Então, bons hábitos de consumo levam a escolhas conscientes e escolhas conscientes levam ao aumento da capacidade de poupança, né? Esse aumento da capacidade de poupança tem que ser todo revertido se de fato nós conseguirmos poupar um pouco dos rendimentos mensais. Para que esse dinheiro seja poupado, ele deve ser 100% usado, quando esse dinheiro for poupado, ele deve ser 100% usado para reserva de emergência, tá? Justamente porque a gente sempre tem que ter um porquinho de segurança. Esse porquinho de segurança, obviamente, ele não pode ficar parado, né? Ele tem que ter algum tipo de rendimento real, ou seja, ele não pode ter um rendimento menor do que a inflação que o país está tendo, justamente para que esse dinheiro parado ele não perca valor ao longo do tempo, né? Então, após a gente finalizar todos os nossos hábitos de consumo, ter escolhas conscientes e aí sim, conseguindo poupar, todo esse dinheiro poupado ele deve ser usado para uma reserva de emergência, para que, enfim, imprevistos que possam ocorrer, a gente não se endivide para conseguir saná-los e liquidá-los, né? A gente já tenha isso poupado e rentabilizado com os juros dos investimentos que a poupança, nesse caso a reserva de emergência, teria, né? E aí, já entrando em
investimentos, né, já entrando nessa parte de poupança mesmo, da reserva de emergência, a gente... Opa, passou. A gente começa a falar sobre modalidades de investimentos seguros, né? Aqui seguros porque não faz sentido, dado o contexto que a gente vive, enfim, e muitas vezes a renda média dos brasileiros, sobretudo dos brasileiros mais pobres, que, enfim, acabam tendo um valor de salário um pouco menor, a gente tomar risco, enfim, não ter uma seguridade maior nos investimentos que a gente consegue fazer, que já são extremamente suados e apertados. Então a gente tem que ter a segurança de investir e não perder esse valor, né? Nesse caso, basicamente, o investimento mais seguro que a gente tem no país é o Tesouro Selic, que é um título garantido pelo governo federal e tendo liquidez diária, né? O conceito de liquidez é sempre muito importante aqui quando a gente fala de investimentos, porque como a gente está lidando com reserva de emergência tão somente, as pessoas elas precisam ter a segurança de que elas vão conseguir resgatar, ou seja, restituir o valor que elas aplicaram no mesmo dia, né? Porque as emergências elas acabam ocorrendo de uma hora para outra. Então, liquidez diária ali é um conceitozinho de disponibilidade de resgate a qualquer momento, né? E isso o Tesouro Selic dá. Ele basicamente vai garantir um valor atrelado à nossa taxa básica de juros, né? Então, existem os riscos nesse investimento da taxa de juros baixar e os rendimentos seriam um pouco menores, mas não existe a possibilidade de calote nesse caso, né? Justamente porque quem garante esse investimento é o próprio governo federal. E uma outra modalidade de investimentos que faz bastante sentido nesses casos de reserva de emergência são contas digitais que remuneram ali 100% do CDI, né? A remuneração 100% do CDI é basicamente remunerar o valor que a Selic atualmente está pagando. Então, é similar, o rendimento é muito similar ao Tesouro Selic, a única questão é que nesse caso a gente possivelmente não, nós não estaremos emprestando dinheiro para o governo via Tesouro, mas sim abrindo uma conta em algum banco digital, a maioria já possui essa modalidade, e na própria conta mesmo, ou num porquinho que tem ali, por exemplo, no Nubank, esses valores já são rentabilizados pelo CDI, tá? Aí o CDI é o rendimento que acompanha a taxa básica de juros. Na verdade, o CDI é o certificado de depósito interbancário, né? A taxa de empréstimo que os bancos fazem a eles mesmos, né? Aos seus pares, quando, enfim, o banco ele não pode, por regulação, fechar no negativo no dia, né? Então, eles emprestam dinheiro entre eles para que eles não fechem no negativo e a taxa de juros desse empréstimo é o CDI. Basicamente, essas são as duas modalidades de investimentos que nós temos que são extremamente seguras, tá? E agora, concluindo, basicamente, uma pequena conclusão, né, falando sobre a importância desse estudo, né, dessas aulas. A educação financeira é necessária para qualquer cidadão em qualquer contexto social que ele se encontre. Portanto, esse trabalho visou elucidar como os imigrantes, dado o cenário brasileiro atual, podem ter uma situação financeira mais saudável e por conseguinte melhores condições de vida, né? Aqui a gente se propôs mesmo a que vocês tenham mais subsídios para ter uma melhor gestão do dinheiro que vocês ganham com o trabalho que fazem aqui no Brasil e, enfim, tenham a possibilidade de desfrutar uma vida melhor para vocês mesmos e também para as suas respectivas famílias, né? Então, a gente basicamente encerra aqui essa, essa rodada de aulas justamente visando essas questões, né? Vocês terem uma melhor possibilidade de gerir as suas contas com tranquilidade e, enfim, conseguir tocar uma vida mais segura e estável. Muito obrigado, pessoal. E qualquer questão, a gente sempre fica à disposição de vocês.